Fala, meu povo! Choque de conhecimento trazendo aqui para vocês mais um desafio da internet, e devo dizer que esse desafio aqui eu gostei, achei interessante. Vamos ver ele então, né? Enigma: 100 moedas divididas em 10 montes com 10 moedas. 9 desses montes são de moedas verdadeiras, um desses montes são de moedas falsas. Cada moeda verdadeira pesa 10 gramas, cada moeda falsa pesa 11 gramas. Usando uma balança de precisão, você precisa determinar qual é o monte de moedas falsas. Você pode pôr quantas moedas quiser em cada pesagem. E temos aqui a pergunta: em relação ao uso da balança, qual é o mínimo de pesagens necessária? E temos aqui a ilustração, né, dos 10 montes com 10 moedas em cada monte e a balança de precisão. E aí, qual é a quantidade mínima de vezes que vamos precisar usar a balança? Sabe? Deixa a resposta aí nos comentários. Se quiser pensar um pouco, deixa o vídeo no pause, porque agora, como de costume, vou estar trazendo a resposta aqui para vocês, utilizando tão somente o raciocínio lógico. Resumindo então todo esse texto aqui, o que a gente viu. Tem um total de 100 moedas divididas em 10 montes com 10 moedas em cada monte. 9 desses montes são de moedas verdadeiras e um desses montes é de moedas falsas. As moedas verdadeiras, cada uma pesa 10 gramas, e as moedas falsas, cada uma pesa 11 gramas. Ou seja, primeira coisa que a gente pode deduzir: cada monte de moeda verdadeira pesará 100 gramas. Cada moeda pesa 10 gramas e cada monte tem 10 moedas. Sendo assim, cada monte de moeda verdadeira pesará 100 gramas. Já o monte de moedas falsas, como tem 10 moedas e cada moeda pesa 11 gramas, o monte de moedas falsas pesará 110 gramas. Nós podemos usar a balança à vontade, quantas vezes a gente quiser, colocando quantas moedas a gente quiser de cada vez, para deduzir qual desses montes é o monte de moedas falsas. Porém, o desafio é usar o mínimo de vezes possível. Qual é a conclusão que muita gente chega? Vou pesar um monte de cada vez. Eu sei que o monte de moeda verdadeira pesa 100 gramas e que o monte de moeda falsa pesa 110 gramas. Na pior das hipóteses, eu vou ter que pesar 10 vezes para achar o monte que pesa 110 gramas e concluir que aquele monte é o monte de moedas falsas. Então a pessoa chega na resposta: o mínimo necessário será pesar 10 vezes. E essa resposta não é a certa. Como de costume, quando se trata de raciocínio lógico, a resposta mais óbvia nem sempre é a certa. Uma segunda conclusão que muita gente chega é: eu não preciso pesar 10 vezes, eu preciso pesar no máximo 9 vezes. Porque se nessas 9 vezes não aparecer o monte de moedas falsas, aquele que vai pesar 110 gramas, o único monte que eu não pesei é o monte de moedas falsas. Sendo assim, eu preciso pesar no máximo 9 vezes. E também essa resposta não é a certa. A gente pode usar menos de 9 vezes. Tem umas outras conclusões que a gente poderia usar a balança 5 vezes, 4 vezes, e nenhuma dessas respostas é a resposta certa. Então, sem enrolação, como de costume, vou trazer a resposta certa. E a resposta certa é uma única vez. Sim, com uma única pesagem, utilizando o raciocínio lógico, nós podemos deduzir com certeza qual é o monte de moedas falsas. A gente tão somente precisa fazer da seguinte forma: separar uma moeda do primeiro monte, 2 moedas do segundo monte, 3 moedas do terceiro monte, 4 moedas do quarto monte, 5 moedas do quinto monte, 6 moedas do sexto monte, 7 moedas do sétimo monte, 8 moedas do oitavo monte e 9 moedas do nono monte. Vamos ter separado assim um total de 45 moedas. Nós pegamos essas 45 moedas e colocamos em cima da balança. Agora, raciocina comigo. Cada moeda verdadeira pesa 10 gramas. Se tem 45 moedas em cima da balança, se todas as moedas forem verdadeiras, terá que pesar exatamente
450 gramas. Sendo assim, vai indicar que todas essas moedas são moedas verdadeiras. Qual é o único monte do qual a gente não tirou nenhuma moeda? Esse monte será o monte de moedas falsas. Agora, uma outra coisa que pode acontecer, e devo dizer, tem até uma probabilidade maior de acontecer, é de na balança não dar exatamente 450 gramas com essas 45 moedas. É dar mais que 450 gramas, indicando que o monte de moedas falsas está entre os 9 montes do qual a gente tirou moedas. E aí, como saber entre esses 9 montes que a gente tirou moeda, qual deles é o de moedas falsas? Muito simples. Cada moeda falsa pesa 1 grama a mais que a moeda verdadeira. A gente já viu que se todas as moedas fossem verdadeiras, deveria de pesar exatamente 450 gramas. Se tiver 451 gramas, ou seja, 1 grama a mais, significa que tem uma moeda falsa ali no meio. E qual foi o monte do qual a gente tirou uma única moeda? Esse monte será um monte de moedas falsas. Caso a balança pese 452 gramas, ou seja, 2 gramas a mais, significa que tem 2 moedas falsas. Afinal, cada moeda falsa pesa 1 grama a mais. E qual foi o monte do qual a gente tirou 2 moedas? Esse monte será um monte de moedas falsas. Caso na balança esteja marcando 453 gramas, ou seja, 3 gramas a mais, significará, já que cada moeda falsa pesa 1 grama a mais, que tem ali 3 moedas falsas. E qual foi o monte da onde a gente tirou 3 moedas? Esse será o monte de moedas falsas. Para resumir, é só a gente usar esse raciocínio até o final. Caso pese 459 gramas, caso na balança esteja 459 gramas, tem 9 gramas a mais do que era para ter, ou seja, tem 9 moedas falsas ali. Qual foi o monte da onde a gente tirou 9 moedas? Então esse monte é o monte de moedas falsas. E assim a gente vai descobrir com certeza qual é o monte de moedas falsas utilizando uma única pesagem. E aí, chegou nessa resposta? Se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Se quiser aprender sempre mais, ter sempre esse choque de conhecimento, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Se quiser dar uma força aqui para o canal, é só compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Fica de olho por aqui e até a próxima.